E aí pessoal, Daniel Batista, médico veterinário radiologista, sou sócio proprietário da Raio X Vet, o Centro de Diagnóstico Veterinário. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte de diagnóstico na medicina veterinária. Tentando passar uma informação geral, acho que talvez algumas coisas a gente precisa lembrar um pouquinho para a gente conseguir fazer um bom exame clínico e, consequentemente, fechar um diagnóstico para começar um tratamento. A gente geralmente precisa de alguns exames complementares. Só para a gente ter um pouquinho de noção como é que funciona essa parte da elaboração de um diagnóstico, o médico veterinário, quando ele começa, atende você para começar a obter algumas informações do seu companheirinho aí, isso que ele está praticando se chama semiologia. Se por acaso você for pesquisar aí no Google, você vai achar que semiologia é um estudo dos sinais e sintomas de uma doença. Então toda doença tem o seu sinal, o seu sintoma e as suas manifestações clínicas, tá? Então como é que se divide essa semiologia? Primeira coisa então que a gente vai tentar fazer é obter as informações em relação à espécie desse paciente, né? Então, através da espécie, eu consigo elaborar uma gama de diagnósticos possíveis. E aí, nessa hora, então, a gente vai tentar ir triando, né, boa parte desses diagnósticos. Então, eu vou saber a espécie, a raça, o sexo, a idade desse paciente, o local onde vive, né? Eu vou tentar obter o maior número de informações possíveis e com essas informações a minha lista de diagnóstico diferencial ela já vai diminuindo, tá? Depois eu vou tentar separar esses diagnósticos também em relação aos nossos, como é que eu diria, aos nossos sistemas, né? Se ela é do sistema nervoso, se ela é do sistema respiratório, se ela é do sistema locomotor. Então, através disso eu vou começar a fazer a minha semiogênese, né? Então, através disso eu vou elaborar o meu raciocínio diagnóstico, tá? Isso eu estou falando como médico veterinário por enquanto, certo? Não estou falando ainda como médico veterinário radiologista, falando com a minha formação geral de médico veterinário. Então, quando você começa a fazer essa investigação clínica, você primeiro vai fazer essa avaliação subjetiva, então, vai obter a história, né? Quais são os sintomas que esse paciente apresentou, né? Baseado tudo isso nas informações que o tutor, aí, o responsável desse animalzinho vai passar para a gente, tá? Feito isso, a primeira linha de raciocínio sendo estabelecida, eu vou passar então para a parte objetiva, né? Eu vou fazer o meu exame físico. Eu vou lá fazer a minha palpação, minha percussão, vou auscultar esse paciente, vou tentar fazer meu exame físico, e a partir daí eu vou triando mais ainda aquelas informações relacionadas aí ao diagnóstico. Vai chegar um momento que eu vou ter a necessidade ou não de exames complementares. Quando a gente tem algum tipo de dúvida, né? Por exemplo, aqui, num paciente que um dos principais sinais clínicos que ele tem, o principal sintoma que ele tem é a tosse. O clínico vai saber aí a lista de diagnósticos diferenciais para tosse que a gente tem. É lógico que você vai tentar auscultar o máximo que você puder, presença de sopro, alterações no ruído respiratório, se é uma tosse que tem reflexo de tosse positivo. Então você vai tentar excluir uma boa parte desse diagnóstico já no seu exame físico, tá? Se por acaso você precisar do exame complementar, e o exame complementar vai ser o exame de sangue, vai ser o raio-x, o ultrassom, né? A tomografia, a ressonância magnética e por aí vai, endoscopia, qualquer exame complementar que seja para você confirmar um diagnóstico, tá?
Isso tudo, né, eu estou tentando elaborar aqui para a gente tentar entrar um pouquinho mais agora, especificamente na parte do diagnóstico. Tá? O diagnóstico radiográfico, ele também passa por essa parte da semiologia, certo? Não sei se todo mundo sabia, mas também existe a semiologia radiológica, né? Então, baseado nesses sinais, eu sei que para eu fazer a avaliação de uma radiografia de um tórax, por exemplo, eu preciso saber qual é a posição do coração na região dos espaços intercostais da projeção lateral, qual é a posição dessa traqueia, qual é a posição do diafragma nessa região, nesse tórax, aonde que está posicionado o linfonodo external. Então tem uma gama de informações importantes que eu preciso ter esse conhecimento para conseguir elaborar ou ir interpretando os sinais radiográficos. Tá? Então o posicionamento dos brônquios, o diâmetro de um vaso pulmonar, a posição da veia cava. Então eu preciso ter uma noção geral, né, de anatomia radiográfica para, a partir dessa anatomia normal, começar a interpretar os sinais radiográficos alterados, certo? E isso vai ser feito com qualquer região anatômica. Tá? Toda região anatômica tem uma base de anatomia normal e eu vou precisar interpretar esses sinais alterados para auxiliar num eventual diagnóstico. Alguns desses sinais, pela radiografia ter sobreposições, né, alguns artefatos, assim como boa parte de outros exames complementares, talvez seja necessário outros exames a partir de alguns desses achados, certo? Mas o mais importante é a gente tentar excluir ao máximo que é possível toda a informação que eu consigo obter deste exame. Tá? Isso é bastante importante a gente comentar, porque assim, toda vez que a gente, dessa parte agora do diagnóstico, né, a gente recebe um pedido em que a gente tem uma limitação das projeções radiográficas que a gente vai avaliar, às vezes a gente não consegue ou acha que consegue algumas informações excludentes ali, ou de exclusão para um diagnóstico, sem as projeções complementares. Então, a radiografia de um tórax, por exemplo, aqui na Raio-X-VET, pensando exatamente nessa parte de semiologia radiográfica, todos os nossos exames aqui são realizados por protocolo. Então, cada região anatômica, existe um número de projeções básicas para a gente tentar fazer a avaliação dessa região. Como exemplo, a radiografia do tórax. A radiografia do tórax a gente pode fazer a avaliação dela, né? Alguns colegas avaliam isso em projeção lateral direita, vento dorsal. A gente preferiu fazer o nosso exame sempre com as radiografias lateral direita, lateral esquerda e vento dorsal. Por que isso? Algumas patologias são bastante específicas na alteração radiográfica que ela vai aparecer no pulmão, por exemplo, nas alterações pulmonares. Algumas delas a gente tem uma pacificação muito específica na região de lobo acessório, do lobo caudal do lado direito. Essa alteração eu só vou conseguir ver na projeção lateral esquerda. Tá? As alterações relacionadas à pneumonia, por exemplo, são melhores visibilizadas no lobo médio do lado direito. Então isso eu também só vou conseguir avaliar na projeção lateral esquerda. Tá? E vou conseguir também confirmar essa informação pela vento dorsal. Então, todas as projeções radiográficas que a gente realiza, elas vão ser complementares uma com a outra. Tá? Então, a informação que eu achei na lateral direita, eu preciso confirmar se eu vi ela mesmo na lateral esquerda e se eu também estou vendo ela na vento dorsal. Tá? Talvez seja necessário incluir também a projeção dorso-ventral, né? Uma imagem de frente ali daquele pulmão. Tá? Então, cada
região anatômica, você tem algumas bases da radiologia que ela vai conseguir melhorar aquela informação dependendo do decúbito que você radiografa, tá? E pensando um pouco nisso, né, aqui na RAIO-XVET a gente acabou criando um protocolo para cada região anatômica de estudo, tá? Então, quando você encaminha seu paciente pensando em obter uma informação diagnóstica, saiba que aqui a gente vai tentar fazer com a radiografia, né, as informações que a radiografia é capaz de auxiliar o colega, a gente vai esmiuçar essas imagens e informar tudo que elas têm, ou que ela nos mostra aí para o colega veterinário, tá? A gente também tem outros exames um pouco mais específicos, né? Por exemplo, a gente tem um estudo radiográfico realizado para tosse, né? Para os pacientes, por exemplo, que a gente quer investigar colapso de traqueia. Então, nós criamos um protocolo também de estudo em que a gente inclui algumas radiografias para conseguir obter o máximo de informação que é possível para todas as causas possíveis de tosse, tá? Incluindo o colapso de traqueia. E assim vai, né? Na avaliação do joelho, a gente tem alguns protocolos diferentes de avaliação, e vou tentar também mostrar para vocês, ou deixo na sequência aqui, um link para vocês mostrando como que a gente faz esses exames, tá? E sempre que for preciso ou que for possível, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o nosso endereço, o nosso meio de contato. Se vocês tiverem dúvida em relação a algum exame, pode encaminhar para a gente. Se por acaso você tem um exame radiográfico realizado e você precisa de auxílio para esse diagnóstico também, nós fazemos o serviço de teleradiologia, tá? Que também é o auxílio para o médico veterinário no diagnóstico de um exame que foi realizado ou por ele mesmo ou por um colega que não conseguiu aí as informações necessárias para essa avaliação. Então também entre em contato com a gente aí para saber mais um pouquinho sobre valores desse serviço e como que a gente consegue ajudar vocês. Então espero que vocês tenham gostado aí dessas informações. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho aí, que daqui para frente a gente vai conversar bastante sobre diagnóstico, e espero poder contribuir um pouquinho aí para a melhora do seu exame clínico e do seu diagnóstico. Então, valeu, obrigado pela audiência aí, até mais.